Olá pessoal, sejam bem-vindas ao canal mais uma vez. O assunto que eu trouxe para hoje é justamente por solicitação de vocês. Eu vou falar sobre a aveia, esse super alimento, porque muitas pessoas me enviaram algumas perguntas ao longo da semana passada, se não me engano, perguntando se a aveia é um alimento calórico, o porquê ela é utilizada num plano como um alimento em um plano de emagrecimento, de perda de peso corporal. Então vou falar sobre a aveia, mas não vou me deter somente no emagrecimento. Acho que cabe também falarmos a respeito dos benefícios desse superalimento para a nossa saúde, um alimento rico em vitaminas do complexo B, rico em minerais como zinco, selênio, manganês, enfim, são vários, e alguns compostos bioativos que ajudam, que contribuem para a nossa saúde. Enfim, se você, e vou explicar também, porque me perguntaram qual aveia escolher. Se o seu objetivo é a perda de peso, o emagrecimento, eu vou explicar para você qual aveia escolher entre os tipos que nós achamos no mercado, né? No mercado comum, nos supermercados, enfim. E, bom, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber mais informações. Esse canal que é dedicado para você, mulher, né? Então, onde nós falamos sobre nutrição, sobre saúde, sobre emagrecimento, né? Com saúde e com longevidade. Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho no final do vídeo e, se você desejar, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar, levar informação ao maior número de pessoas, ok? Então, vamos ao vídeo de hoje. Vamos falar de aveia. A aveia é, assim como eu falei inicialmente no vídeo, um superalimento. Ela é rica em carboidratos, em minerais, em vitaminas do complexo B e inúmeros compostos bioativos. Bom, vamos para a prática. Ela é uma excelente alternativa substituta da farinha de trigo, porque ela tem muito mais proteína, porque ela tem bastante fibra, né? E tem tanto fibras solúveis como fibras insolúveis. E lembrando sempre que fibras são importantíssimas para o nosso trânsito intestinal. E falando em intestino aqui, eu faço uma ressalva, né? Abro um parênteses para aquele paciente que tem tanto constipação como aquele que tem diarreia. Falando na constipação especificamente, se você tem constipação, se você sofre com isso, a fibra solúvel da aveia vai te ajudar, porque ela vai atrair mais água para essas fezes, né, endurecidas, e consequentemente vai amolecer essas fezes. As fibras insolúveis da aveia também vão te auxiliar, porque elas vão aumentar o bolo fecal, o que vai ajudar na expulsão dessas fezes. E falando mais especificamente agora na questão da diarreia, se você tem diarreia, a fibra solúvel da aveia vai absorver o excesso de água dessas fezes diarreicas e vai moldar mais, né? Diminuindo também o trânsito intestinal. Resumindo, para deixar claro para vocês, a aveia regula o trânsito intestinal. Ela nem solta e nem prende o intestino. Mas vamos lá, porque as perguntas de vocês que me levaram a fazer esse vídeo foi sobre emagrecimento. E a maioria das pessoas me perguntou
qual aveia escolher. Ana, aveia em flocos, aveia, farelo de aveia, farinha de aveia, qual? E algumas poucas ainda acrescentaram na sua pergunta. Mas nutre, a aveia tem muito carboidrato, todo mundo fala sobre isso, né? E mesmo assim ela é auxiliar na dieta de emagrecimento, sim. A aveia tem uma quantidade bem razoável, bem grande de carboidrato. Pessoal, a aveia não é low carb. Ela é utilizada na maioria das vezes nas receitas low carb como substituta da farinha de trigo e ela é muito bem-vinda. Para vocês terem uma ideia, 2 colheres de sopa cheias de aveia tem mais ou menos 140 calorias, né? Mas elas têm, a aveia tem fibras, né? E essa quantidade nos dá em torno de 15% da nossa necessidade diária. Obviamente que nós precisamos, né? O adulto saudável precisa de 25 a 30 gramas de fibra por dia e a aveia não é o único alimento, né, que nós alcançaremos essa cota, essa necessidade diária. Temos frutas, verduras, hortaliças, legumes, nós temos que diversificar, né? Mas se você precisar fechar a sua cota diária de fibras, aí sim, a aveia é uma ótima opção. Aqui fica uma sugestão, um alerta para você, porque se você normalmente é aquele paciente que busca emagrecer, que busca perda de peso corporal, muitas vezes ela sempre carrega na sua bolsa uma barrinha de cereal, né? Para qualquer eventualidade durante a tarde, durante o transcorrer do dia. Uma barrinha de cereal como uma emergência, vamos dizer assim. E isso é o que acontece na vida real, na prática, né? E eu chamo a atenção para vocês quando vocês forem comprar essas barrinhas de cereal à base de aveia. Leiam sempre os ingredientes, porque muitas vezes, pessoal, esses produtos contêm grande quantidade de açúcar e de gordura. E lembrando também, né, e tudo isso tem que ser contabilizado. E se, por exemplo, e nós conseguimos no mercado, né, comprar, o consumidor tem acesso a essas barrinhas, alguns ainda são acrescidos de granola, e pessoal, granola é uma bomba calórica. Então, veja bem qual barrinha você vai escolher, né? E com relação à aveia propriamente dita, essa que nós encontramos na rede comercial. E aqui eu faço outro alerta para vocês, cuidado, prestem atenção com essas aveias, né, com sabor, né? Normalmente são adicionadas a elas, sim, açúcar, conservantes e corantes. Agora vamos falar, nós temos alguns tipos de aveia. Nós temos, a primeira que eu vou falar aqui é sobre a farinha de aveia. A farinha de aveia, pessoal, é a mais calórica. E normalmente ela é usada na produção de bolos, de pães, né? O que é essa farinha? Como é feita essa farinha de aveia? São flocos de aveia batidos, processados, triturados, né? Você pode inclusive comprar para ter em casa flocos de aveia e usá-los como farinha, batendo ela, inclusive, fica uma dica aqui, no seu liquidificador, né? E como essa farinha triturada, ela perde boa quantidade das fibras presentes na casca.
concentrando maior quantidade de carboidratos e de proteínas. Normalmente essa farinha de aveia é feita a partir da aveia, essa que nós encontramos comercialmente, normalmente ela é feita a partir da aveia em flocos integral. Nós temos também as aveias em flocos, né? Que é o grão inteiro, só que prensado. E aí vamos ao farelo, o farelo de aveia. Ele é feito da parte externa do grão, ele é feito daquela casquinha externa do grão. Esse farelo concentra uma quantidade maior de fibras. A quantidade de carboidrato do farelo de aveia é menor. Prestar atenção, a quantidade de carboidratos encontrados no farelo de aveia é menor. Por isso, dependendo do tipo de preparo que você for fazer, se for uma receita, por exemplo, low carb, né? Eu indico sempre que se use o farelo de aveia, mas obviamente sem exagerar, porque não adianta exagerar você achando que está auxiliando no seu processo de emagrecimento, que está agregando benefício, quando na verdade usar uma grande quantidade de farelo de aveia só vai tornar a sua receita, a sua dieta mais calórica, né? Então, nós temos que sempre ter o meio termo. Ok, mas Nutri, por que a aveia nos ajuda a emagrecer? Por duas questões básicas. Ela aumenta a nossa saciedade, ela controla também a nossa glicemia. Como assim aumento da saciedade? Sim, porque a aveia é um carboidrato que tem uma digestão mais lenta, justamente porque eu falei para vocês no início do vídeo, ela tem mais fibras. Então ela leva sim um maior tempo para passar do nosso estômago para o intestino, o que confere essa saciedade. Temos um aumento de saciedade no consumo de aveia por causa da digestão ser mais lentificada. Tá, mas doutora, como ela controla a glicemia? Também por causa dessas fibras, né? E por ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, ela evita aqueles picos de insulina durante os processos de absorção e digestão. Mas não vai somente o benefício da aveia, não é somente quanto ao trato intestinal, né, como eu falei, a constipação ou a diarreia, e nem só em nos dar maior saciedade, né, ter um índice glicêmico menor, termos uma digestão mais lentificada. Ela também tem outros benefícios, e inclusive referente à nossa saúde cardiovascular. Por quê? Porque ela tem uma fibra muito específica, uma fibra solúvel chamada de beta-glucana. E essa fibra ajuda a diminuir o colesterol do nosso corpo. Ela melhora os níveis desse colesterol. E essa mesma fibra, essa beta-glucana, ajuda também na nossa resposta imune, na nossa resposta às infecções. Então, falando também em colesterol, a própria aveia tem um nutriente, a avenantramida, que é um nutriente antioxidante que ajuda também quando você tem um colesterol mais alto. Também esse nutriente ajuda na não formação de trombos,
né, nas nossas artérias, nas nossas veias sanguíneas, enfim. A aveia é um alimento funcional, pessoal. E essa beta-glucana, que para mim é maravilhosa, inclusive eu prescrevo para as minhas pacientes, só um adendo para vocês, né? Ela é melhor, ela é potencializada quando nós usamos o farelo de aveia. Ok, mas a pergunta que não quer calar. Sempre me perguntam isso. Doutora, aveia tem glúten? Não, pessoal. O grão de aveia em si não tem glúten. O problema para aquele paciente que é celíaco está justamente nas máquinas de processamento dessa aveia industrializada que nós encontramos. O grão em si não tem glúten, mas aí já é assunto, a doença celíaca já seria assunto para um próximo vídeo. Mas cuidado, cuidado só e observe sempre, é o que eu sempre digo, sempre alerto. Veja os rótulos, né? Mas sobre doença celíaca nós vamos falar em um outro momento. Resumindo o vídeo de hoje, pessoal, vamos ser claras e objetivas. Se o teu objetivo é emagrecer, dê preferência ao farelo de aveia. E lembrando sempre que nenhum alimento de forma isolada tem o potencial de emagrecer. Se você quer emagrecer, se o seu objetivo é esse, não é só a alimentação, mas o seu estilo de vida, né? Nós temos que gastar mais do que nós consumimos, nós temos que ter uma atividade física, nós temos que ter, eu sempre bato nessa tecla, um sono de qualidade, uma vida saudável, porque somos um pacote. Mas se você quer usar, deseja usar a aveia no processo, no seu processo de emagrecimento, ela é muito bem-vinda para, vamos dizer assim, fechar a cota. Então ficamos por aqui, pessoal. Como eu falei no início do vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo com mais pessoas. E nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada.